O que você faria se soubesse que tudo pelo que está orando já tem o seu momento perfeito, designado por Deus? Sim, aquele relacionamento que você deseja restaurar, aquela porta que você espera que se abra, ou aquele problema que tira o seu sono. Deus já tem tudo sob controle. Mas aqui está o desafio. Você consegue soltar a sua ansiedade e confiar no tempo dele? Hoje, ele te diz com firmeza e amor: tenha fé. Tudo chega no seu tempo. Apenas solte e confie. Porque quando você aprende a deixar nas mãos dele, não apenas encontra respostas, encontra paz. Antes de começar esta jornada de reflexão e fé, eu te convido a deixar um comentário com a frase: solto e confio em Deus. Juntos, declararemos que, aconteça o que acontecer, cremos que o plano dele sempre é o melhor. Agora sim, prepare-se para descobrir como soltar o controle pode ser a chave para ver a obra milagrosa de Deus em sua vida. Número 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Cada coisa em seu momento, descansando no tempo de Deus. Perceba que a vida, assim como nos diz Eclesiastes 3, não é um acidente. Tudo, absolutamente tudo, tem o seu momento designado debaixo do céu. Você já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes queremos acelerar os processos, buscamos respostas imediatas, mas esquecemos que Deus já tem tudo sob controle. Quando entendemos isso, soltamos o peso que carregamos e encontramos descanso em seu plano perfeito. Deus sabe qual é o momento ideal para cada coisa. Assim como o agricultor não pode apressar a colheita, nós também não podemos forçar aquilo que ainda não está pronto. Talvez você esteja em uma fase difícil, em que tudo parece demorar, mas eu te digo uma coisa: até mesmo os períodos de espera têm um propósito. Deus não desperdiça o tempo. Ele o usa para preparar você, moldar o seu caráter, ensinar e fortalecer a sua fé. Porque mesmo que você não veja agora, cada desafio é uma ferramenta que trabalha no seu crescimento. O que você vive hoje, amanhã será a base da sua fortaleza. E quando falamos em esperar, eu sei que não é fácil. A impaciência grita em nossos ouvidos, dizendo que já deveríamos ter alcançado aquilo pelo que oramos. Mas e se eu te disser que essa espera também é uma forma de bênção? Às vezes, Deus atrasa certas respostas, não porque esteja te ignorando, mas porque está trabalhando em algo muito maior do que você pode imaginar. Ele vê o quadro completo, enquanto eu e você enxergamos apenas uma pequena parte. Por isso, quando não entender o motivo da demora, lembre-se de que a perspectiva dele é muito mais ampla que a nossa. Deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes já tentamos forçar algo que não estava no tempo de Deus? E quando fazemos isso, só colhemos frustração, cansaço e desilusão. Mas quando entregamos o controle e permitimos que seja Deus quem conduza os tempos, a paz invade o nosso coração. Não é que de repente tudo se torne perfeito, mas passamos a ter a segurança de que o que está acontecendo está sob a supervisão de alguém que nunca falha. É como quando você se senta em um avião, não vê o piloto, mas confia que ele vai te levar ao destino certo. Essa confiança nos tempos de Deus nos leva a descansar das nossas preocupações, nos liberta da ansiedade e da necessidade de ter tudo sob controle. Porque a verdade é que não podemos controlar tudo, mas podemos escolher confiar naquele que controla. E essa é a beleza da fé. Saber que, mesmo quando não entendemos o que acontece, Deus está agindo. Ele não chega atrasado, também não se adianta. Suas promessas chegam exatamente na hora certa. Sabe, muitas vezes pensamos que fé é apenas acreditar naquilo que queremos receber, mas na realidade é muito mais do que isso. É confiar que o que Deus faz, ou até o que Ele não faz, é sempre o melhor para nós. E quando aceitamos isso, experimentamos a verdadeira paz, aquela que supera toda lógica humana. Porque sabemos que o que não entendemos hoje, Deus revelará em seu devido tempo.
Por isso, quero te convidar a refletir nesta semana. Em quais áreas da sua vida você está lutando para ter o controle? Que coisas você precisa entregar a Deus? Dedique tempo para orar e pedir sabedoria. A oração não muda o plano de Deus, mas muda o nosso coração. E à medida que você ora, perceberá como sua confiança nele cresce, como a ansiedade começa a se dissipar e como a paz dele envolve você. Lembre-se, cada coisa chega no seu tempo. Não se desespere, não desista. Confie no processo, porque mesmo que você não veja, Deus está orquestrando cada detalhe. E o que hoje te preocupa, amanhã será um testemunho da sua fidelidade. Número 2, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confiar plenamente em Deus em todo momento. Às vezes, queremos ter tudo sob controle, como se a nossa prudência fosse suficiente para resolver qualquer desafio. Mas veja que Provérbios 3 nos lembra de uma verdade poderosa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quantas vezes já cometemos o erro de confiar mais em nossa própria razão do que em Deus? Temos dificuldade em soltar porque pensamos que sabemos o que é melhor para nós. Mas deixa eu te dizer algo. Somente quando paramos de depender de nós mesmos é que realmente experimentamos a paz e a direção divina. É difícil, eu sei. O ego e a autossuficiência nos fazem acreditar que podemos com tudo. Eu consigo sozinho, dizemos a nós mesmos. Mas quando as coisas se complicam, chega a ansiedade, o medo do fracasso e aquela sensação de que algo falta. Já aconteceu com você? Nos apegamos aos nossos próprios planos e quando não funcionam, terminamos frustrados. Mas sabe de uma coisa? Nós não fomos criados para carregar tudo sozinhos. Deus não quer que caminhemos em solidão nem em incerteza, mas em fé e confiança plena nele. Por isso, a humildade é a chave. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que Deus haja. É como dizer: Senhor, eu não consigo ver o caminho completo, mas confio que Tu o vês. A humildade não é fraqueza, é força. É admitir que nossas decisões, por mais bem intencionadas que sejam, precisam da orientação de alguém que conhece o fim desde o princípio. Deus não erra. Quando buscamos a sua direção, Ele endireita as nossas veredas. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva. Talvez você se pergunte, por que não posso simplesmente depender da minha lógica e da minha experiência? Porque a nossa perspectiva é limitada. Nós vemos apenas uma parte do quadro, mas Deus vê o todo. Aquilo que hoje parece uma porta fechada, amanhã pode ser a proteção de que precisávamos. O que interpretamos como atraso pode ser, na verdade, o tempo exato que Deus está usando para preparar algo melhor. Quando confiamos somente na nossa prudência, o resultado costuma ser confusão e ansiedade. Mas, quando dependemos da sabedoria infinita de Deus, encontramos clareza. E essa sabedoria se manifesta quando o reconhecemos em todos os nossos caminhos. Não apenas nas grandes decisões, como trocar de trabalho ou escolher um parceiro, mas também no cotidiano. Cada dia é uma oportunidade de convidar Deus para fazer parte das nossas escolhas. Você já orou hoje sobre os seus planos? Muitas vezes, só buscamos a Deus quando estamos em apuros, mas a verdadeira confiança se constrói na constância, nessa relação diária de oração e busca. Quando fazemos isso, Deus não apenas nos guia, mas também nos corrige e nos acompanha em cada passo. Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que mesmo que você tenha se desviado, que tenha tomado decisões erradas, Deus pode redirecionar você. Não é um caminho sem obstáculos, mas é um caminho com propósito. Ainda que existam provas, você tem a certeza de que está avançando na direção certa. E essa certeza traz paz, mesmo em meio à incerteza. Confie que Deus está agindo mesmo quando você não entende. Solte esse controle que tanto custa entregar. Ore
Entregue as suas preocupações e permita que Ele endireite os seus caminhos. Porque quando você depende de Deus, não apenas recebe direção, mas também encontra descanso. O tempo dele é perfeito e o seu plano é inabalável. Por isso, solte, confie e caminhe com a segurança de que você não está sozinho. Número 3. Salmo 55, versículo 22. Solte sua carga, descubra a força que sustenta. Às vezes, carregamos tanto peso emocional que nem percebemos o quanto isso está nos afetando. Nos acostumamos a viver com o estresse do dia a dia, com preocupações familiares, de trabalho, com culpa ou até com feridas do passado. Mas deixa eu te dizer algo importante. Você não foi criado para carregar tudo isso sozinho. O Salmo nos dá uma instrução clara e poderosa. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. O que isso quer dizer? Que Deus está pronto para receber essas cargas que tanto nos pesam, mas precisamos dar o primeiro passo: soltá-las. Pense em todas as coisas que tiram o seu sono. Talvez seja a incerteza sobre o futuro, problemas financeiros, tensões familiares ou até decisões que você não sabe como tomar. Identificar essas cargas é fundamental, porque você não pode soltar aquilo que nem reconhece estar carregando. Tire um momento agora e pergunte a si mesmo: o que é que está me sobrecarregando? O que tem gerado ansiedade ou frustração em mim? Muitas vezes estamos tão focados em aparentar que temos tudo sob controle que nem admitimos o quanto precisamos descansar em Deus. E aqui está o problema. Nos convencemos de que podemos com tudo. Pensamos que, se trabalharmos mais, se nos esforçarmos o bastante, tudo vai se resolver. Mas, no fundo, sabemos que isso não é sustentável. Quantas vezes você já tentou fazer tudo sozinho e terminou emocionalmente esgotado? A verdade é que não fomos feitos para carregar tanto peso sozinhos. Por isso, Deus, em seu amor, nos convida a deixar tudo em suas mãos. Não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Confiar em Deus não é desistir, é reconhecer que a força dele é maior que a nossa. Quando o salmista diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele está falando de um ato deliberado. Não é algo automático nem superficial. É tomar consciência do que nos pesa e, em oração, dizer a Deus: Senhor, eu entrego isso a Ti porque já não consigo mais. E aqui está a parte difícil. Uma vez que você entrega, não volte a carregar. É tentador pensar que depois de orar, ainda precisa ajudar a Deus. Mas a fé verdadeira significa soltar completamente. É confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo que você não veja resultados imediatos. Deus promete que nos sustentará, que não nos deixará caídos. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que, quando cairmos, Ele estará ali para nos levantar. Talvez hoje você se sinta no chão, cansado e sem forças. Mas eu te asseguro, se lançar sua carga sobre Ele, você não permanecerá assim para sempre. A restauração faz parte do plano dele. Há um propósito até nos momentos difíceis, mas só o enxergamos quando aprendemos a soltar. Quando Deus diz que nos sustentará, Ele não fala apenas de suprir o material, mas de nos fortalecer por dentro. Ele nos dá paz em meio ao caos, esperança quando tudo parece perdido e forças quando sentimos que não conseguimos mais. Lembre-se daqueles momentos em que você achou que não iria superar e ainda assim está aqui hoje. Esse é o sustento de Deus. Talvez nem sempre percebamos na hora, mas, ao olhar para trás, vemos como Ele esteve presente. Número 4. Mateus 11, versículos 28 ao 30. Venha a mim, encontrando o verdadeiro descanso para sua alma. O cansaço que sentimos às vezes vai muito além do corpo. É um peso que se instala na alma, algo que o descanso físico não consegue aliviar. Talvez hoje você se sinta assim, carregando preocupações, responsabilidades e medos que foram se acumulando ao longo do tempo.
Mas ouça o que Jesus te diz em Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é apenas um convite para descansar fisicamente, mas uma promessa de repouso profundo, aquele que acalma a mente e o coração quando o mundo parece demais para suportar. Jesus sabe o que significa estar cansado. Ele caminhou entre nós, enfrentou rejeição, dor e pressão constante. Houve momentos em que até precisou se afastar para orar e renovar o seu espírito. Por isso, quando ele diz, venha a mim, não é um convite vazio. É a voz de alguém que compreende exatamente o que você está atravessando. E essa é a diferença entre buscar consolo nas distrações do mundo e buscá-lo em Jesus. Porque, sejamos sinceros, muitas vezes tentamos preencher esse vazio com entretenimento, redes sociais ou qualquer coisa que nos faça esquecer por um instante o peso das nossas preocupações. Mas, no fim do dia, o cansaço continua lá. Porque o que a nossa alma precisa não é de uma distração temporária, mas de um descanso verdadeiro. Jesus nos oferece algo especial, o seu jugo. Talvez a palavra jugo não pareça muito atraente. Por que aceitar um jugo quando o que queremos é descansar? Mas veja o que isso realmente significa. O jugo é um símbolo de parceria, de caminhar junto. Quando tomamos o jugo de Jesus, não estamos sozinhos. Ele anda ao nosso lado, carregando o peso conosco. E o seu jugo é suave, não porque a vida deixa de ter desafios, mas porque a sua presença transforma a forma como os enfrentamos. Quando dependemos da sua graça, o peso da vida se torna mais leve. Há ainda algo profundo nesse convite. Jesus se descreve como manso e humilde de coração. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes o nosso cansaço não vem apenas das circunstâncias externas, mas do orgulho interno. Queremos provar que conseguimos tudo sozinhos, que não precisamos de ajuda, e isso nos desgasta. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Ele nos convida à mansidão, a reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos e a aceitar a sua ajuda. A mansidão não é fraqueza, é a libertação da alma da tensão que o orgulho provoca. Quando aprendemos com ele, descobrimos uma paz que vai além do entendimento humano. Então, como podemos encontrar esse descanso? Indo até Jesus. Não de forma teórica, mas prática. Quando estiver sobrecarregado, pare e ore. Conte a ele o que sente, o que te preocupa. Não esconda nada. Ele não te julga, apenas te escuta e te oferece o seu repouso. E não somente nos momentos de crise. Faça disso um hábito diário. Comece e termine o seu dia entregando as suas cargas a ele. Permita que ele torne o seu jugo leve. Também é essencial imitar a sua mansidão e humildade com os outros. Muitas vezes, o nosso cansaço vem das nossas relações. Guardamos ressentimentos, exigimos demais ou tentamos impor a nossa vontade. Mas se adotamos o caráter de Cristo, aprendemos a soltar essas tensões. Ser humilde não significa ser explorado pelos outros, mas sim permitir que a alma descanse ao não viver em constante disputa por controle. Hoje eu te convido a aceitar esse chamado. Você não precisa resolver tudo agora, mas dê o primeiro passo. Vá até Jesus. Solte o que tem te esgotado. Descanse na promessa de que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Porque não importa quão pesadas sejam as suas cargas, quando você as compartilha com ele, tudo muda. Encontre o descanso que a sua alma tanto precisa, o descanso que só Jesus pode dar. Número 5, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Mudar a preocupação pela oração e encontrar a paz que vem de Deus. A ansiedade é como uma sombra que nos segue a todos os lugares, não é? Ela aparece quando menos esperamos, no meio do trabalho, dos problemas familiares ou até antes de dormir. Mas Deus nos dá uma alternativa poderosa em Filipenses 4.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É um convite claro. Troque a preocupação pela oração e você experimentará uma paz que não tem explicação lógica, mas que transformará a sua vida. A ansiedade costuma nascer quando sentimos que estamos perdendo o controle. Queremos que tudo aconteça de acordo com os nossos planos e quando algo sai diferente, a nossa mente se enche de "e se?" E se eu não conseguir o emprego? E se meus filhos não ficarem bem? E se as coisas nunca melhorarem? E o pior é que esses "e se" não têm fim. A mente se torna uma espiral de pensamentos negativos que rouba a nossa paz e a nossa alegria. Mas Jesus nos diz que não precisamos viver assim. Não precisamos ficar presos a essa espiral. O problema é que a ansiedade constante não afeta apenas a nossa mente, mas também o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Quando estamos ansiosos, é difícil confiar, orar e até desfrutar das bênçãos que já temos. Vivemos com a alma inquieta, pulando de preocupação em preocupação, sem perceber o quanto estamos perdendo. Mas Deus não quer isso para nós. Ele nos oferece um caminho diferente, levar as nossas preocupações diretamente a Ele. A oração não é apenas um ato religioso, é uma conversa sincera com Deus, onde você pode abrir o coração e dizer exatamente o que te preocupa. Não importa se suas palavras são simples ou se você não sabe por onde começar. Ele não espera palavras perfeitas, ele espera sinceridade. Apresentar suas petições diante dele não é sinal de fraqueza, mas de confiança. É reconhecer que há coisas que você não pode controlar, mas ele pode. E é aqui que entra a ação de graças. Porque não basta pedir, é necessário também lembrar o que Deus já fez. A gratidão muda a nossa perspectiva. Quando você agradece, começa a perceber que Deus já tem agido na sua vida. Muitas vezes, estamos tão focados no que falta que esquecemos tudo o que já recebemos. Por isso, dar graças não é apenas um gesto de cortesia espiritual, mas uma forma de fortalecer a fé. A promessa em Filipenses é clara. Quando você ora e agradece, a paz de Deus enche o seu coração. Não é uma paz que depende de tudo estar bem. É uma paz que sustenta você mesmo quando há problemas. É a certeza de que, ainda que você não tenha todas as respostas, Deus as tem. E essa paz age como um guardião, protegendo a sua mente de pensamentos destrutivos e enchendo você de esperança. Imagine isto. Cada vez que um pensamento de preocupação surgir, você o substitui por uma oração. Em vez de dizer, "O que vou fazer?", você diz, "Senhor, entrego isso a Ti. Confio que estás no controle." É um hábito que se constrói com o tempo, mas os resultados são maravilhosos. Pouco a pouco, você começa a se sentir mais leve, mais focado nas soluções e menos preso aos problemas. Você também pode manter um diário de gratidão. Escreva cada bênção, cada oração respondida, até os pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos. Nos dias difíceis, volte a esse diário e lembre-se de que Deus já foi fiel antes e será fiel novamente. Hoje eu te convido a dar o primeiro passo. Você não precisa resolver tudo agora, mas cada vez que sentir esse peso no peito, pare e ore. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez e confie no que ainda vai fazer. Porque a paz que Ele promete não é passageira. É uma paz duradoura que acompanhará você mesmo em meio à tempestade. Solte a preocupação e faça da oração o seu refúgio. Número 6, Salmo 46, versículo 10. Pare e descanse. Ele continua sendo Deus. Às vezes nos sentimos presos em um ciclo constante de atividades e preocupações.
Corremos de um lado para o outro tentando resolver tudo e mesmo que por fora estejamos ativos, por dentro nos sentimos exaustos. Mas o Salmo nos traz um convite poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse chamado não é para uma simples inatividade física, mas para algo muito mais profundo. Parar as nossas lutas internas, silenciar a mente e o coração para reconhecer quem é que realmente tem o controle. O mundo em que vivemos está cheio de ruídos, notícias, responsabilidades, problemas pessoais, tudo compete pela nossa atenção. Mas Deus nos diz, pare um momento, descanse. Eu continuo sendo Deus, e esse aquietai-vos não significa desistir ou ignorar os problemas. Significa soltar o controle, abrir mão da necessidade de entender e administrar tudo, para permitir que Ele haja. Quando fazemos isso, descobrimos que o mesmo Deus que sustenta o universo também sustenta as nossas vidas. Para muitos, estar quietos é um desafio, porque estamos acostumados a resolver tudo com as nossas próprias forças. Aprendemos que, se não lutarmos, se não trabalharmos sem descanso, as coisas não vão se resolver. Mas quantas vezes essa luta constante só nos deixou mais frustrados e esgotados? Muitas vezes, a verdadeira batalha não é externa, mas interna. A mente não para, o coração fica inquieto e a ansiedade nos consome. Porém, quando você tira um momento para estar em silêncio diante de Deus, para orar e ouvir a sua voz, algo muda. A paz começa a invadir você porque deixa de depender de si mesmo e passa a depender dele. A frase, serei exaltado entre as nações, nos lembra que Deus não governa apenas a nossa vida, mas o mundo inteiro. Não importa o quão caótico o cenário pareça, nada está fora do controle dele. Conflitos globais, crises pessoais, tudo está em suas mãos. Às vezes olhamos para o mundo e pensamos, onde está Deus em meio a tudo isso? Mas Ele nos diz, eu continuo aqui, governando. O meu plano não parou, mesmo que você não entenda. E quando lembramos disso, encontramos calma no meio do caos. Também é essencial aprender a soltar as batalhas que não podemos vencer. Há situações que simplesmente não dependem de nós, mas mesmo assim, insistimos em lutar. Talvez você esteja enfrentando um problema familiar complicado, uma dificuldade financeira ou uma enfermidade. Lutar nem sempre significa vitória. Às vezes, a vitória chega quando deixamos de lutar e permitimos que Deus lute por nós. Estar quieto não é ser passivo, é confiar que Ele agirá no seu tempo e do seu jeito. Quando você decide soltar os seus fardos e permite que Deus intervenha, coisas maravilhosas acontecem. Ele abre portas onde antes só havia muros, traz paz onde havia angústia e respostas onde só existiam dúvidas. A intervenção dele não apenas resolve situações, mas também glorifica o seu nome. Porque quando você olha para trás e vê como Deus agiu nos momentos em que você já não podia mais, sua fé cresce. Você percebe que não precisa ter o controle de tudo porque Ele já tem. Por isso, hoje eu te convido a fazer uma pausa. Encontre um momento de silêncio, ainda que sejam apenas alguns minutos por dia. Desligue o barulho exterior, deixe de lado as preocupações e simplesmente reconheça que Deus está com você. Você não precisa dizer muito, apenas estar presente na sua presença. Se há uma preocupação específica que está pesando sobre você, entregue-a. Diga, Senhor, eu te entrego isso. Eu não posso, mas sei que tu podes. Transforme isso em um hábito diário. A quietude não é um estado passivo, é um exercício de fé ativa. Porque, quando você para e solta, permite que Deus revele o seu poder. E não se esqueça, o Deus que é exaltado entre as nações também está com você neste momento. Ele não perdeu o controle. Você só precisa confiar, soltar e descansar. Número 7. Jeremias 29, versículo 11. Esperança e futuro. A promessa dos planos de bem da parte de Deus. Às vezes, quando enfrentamos momentos difíceis,
É difícil acreditar que existe um bom futuro nos esperando. Talvez hoje você se sinta preso em uma situação complicada, pensando que as coisas não vão mudar. Mas ouça o que Deus nos diz em Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa promessa não foi apenas para aquele tempo, ela é para você, agora mesmo. Deus tem um plano, e não é um plano qualquer. É um plano de bem, de esperança, mesmo quando não conseguimos enxergar. Deus deu essa promessa a Israel em um momento em que tudo parecia perdido. O povo estava no cativeiro, longe da sua terra, sem saber quando voltaria para casa. Mas bem no meio daquela desesperança, Deus lhes disse que o sofrimento não seria o fim. E o mesmo acontece conosco. Muitas vezes, quando estamos em meio a um exílio emocional, econômico ou espiritual, pensamos que Deus nos esqueceu. Mas não é assim. O mesmo Deus que falou em meio ao caos de Israel, continua falando hoje, lembrando-nos de que até os nossos piores momentos fazem parte de um processo maior. Uma das coisas mais belas dessa promessa é que a fidelidade de Deus não depende das nossas circunstâncias. Ainda que você veja problemas, Deus vê soluções. Ainda que você veja atrasos, Ele vê oportunidades. Talvez você pense que perdeu tempo ou que seus erros desviaram o plano de Deus, mas deixa eu te dizer, Deus não descarta ninguém. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Se hoje você está passando por uma prova, isso não significa que o propósito dele tenha mudado. Significa que você está em uma etapa do processo. Lembre-se, a formação leva tempo, mas o resultado sempre vale a pena. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, duvidamos das intenções de Deus. Perguntamos, por que Ele está permitindo isso? Será que está me castigando? Mas Jeremias é claro. Os pensamentos de Deus são de paz, não de mal. O que você está enfrentando pode doer, mas não é para te destruir, é para te transformar. As provas não são castigos, são oportunidades de crescer, amadurecer espiritualmente e desenvolver uma fé inabalável. Deus está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não entende. Mas aqui há algo importante. Confiar nos planos de Deus não é passivo. Não significa simplesmente esperar e não fazer nada. Implica alinhar-se com a vontade dele, obedecer à sua palavra e abrir mão da necessidade de controle. Muitas vezes, somos nós mesmos que atrapalhamos os planos de Deus porque insistimos em fazer as coisas do nosso jeito. Temos dificuldade de soltar porque queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Mas confiar é dizer, Senhor, ainda que eu não entenda, confio que os teus planos são melhores que os meus. E quando fazemos isso, damos espaço para que Deus haja. Se hoje você sente que está em um cativeiro, seja pelo medo, por problemas financeiros, por relacionamentos quebrados ou por qualquer carga que esteja carregando, esta promessa é para você. Não importa há quanto tempo você está nessa situação, Deus está orquestrando um final de paz. Não será imediato, mas será perfeito. Você não precisa ver todo o caminho para confiar que Deus está guiando cada passo. Quando você entrega a ansiedade e a dúvida, começa a ver como Ele abre portas que você nunca imaginou. Eu te incentivo a fazer um exercício de fé nesta semana. Identifique uma situação em que você se sinta preso e entregue-a a Deus. Ore com sinceridade e diga, Senhor, confio que tens planos de bem para mim. Mesmo que hoje eu não veja, sei que estás trabalhando. Dedique tempo para meditar na sua palavra e para lembrar as vezes em que Ele já foi fiel na sua vida. Porque se Ele fez antes, fará de novo. Jeremias não é apenas uma promessa para o futuro, é uma verdade que você pode viver hoje. Deus tem um plano, e é um plano de esperança, não de fracasso. Então, solte o medo, solte a dúvida e agarre-se a esta verdade. O Deus que prometeu levar o seu povo a um futuro de bem, também fará isso com você.
Tudo o que você precisa é confiar e continuar caminhando em fé. Número 8. Romanos 8, versículo 28. A confiança de que Deus trabalha todas as coisas para o nosso bem. Há momentos na vida em que nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja passando por uma prova difícil, e a última coisa que queira ouvir é que tudo acontece por uma razão. Mas Deus, em Romanos, não apenas diz que existe um propósito, ele garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo o que vivemos seja agradável, mas sim que Deus tem a capacidade de transformar até mesmo o mais doloroso em algo que nos beneficiará. A chave aqui é o amor. Esse versículo não é uma promessa automática para todos, mas para aqueles que amam a Deus. E como esse amor se revela? Na confiança, na obediência e na entrega. É fácil dizer que amamos a Deus quando tudo vai bem, mas a verdadeira prova desse amor é confiar quando não entendemos o que está acontecendo. Amar a Deus não significa que não teremos problemas, mas significa que, mesmo em meio a eles, acreditamos que Ele está realizando algo bom. É um ato de fé ativa, de continuar caminhando mesmo sem ver o fim do caminho. As provações fazem parte do processo. Nem sempre vemos isso de imediato, mas Deus usa as nossas lutas para nos moldar, corrigir e fazer crescer. Às vezes, o bem que Ele deseja para nós não é a comodidade, mas a maturidade espiritual. E isso pode doer. Mas pense nisso. Quantas vezes, depois de passar por um momento difícil, você olhou para trás e disse: aprendi muito com isso. Deus não permite dor sem propósito. Mesmo quando tudo parece negativo, Ele está trabalhando em algo muito maior do que podemos imaginar. Ele não desperdiça nem uma lágrima. Quando falamos do propósito de Deus, falamos de algo muito mais profundo que os nossos próprios planos. Você não está aqui por acaso. Há um propósito divino na sua vida e Deus usa cada detalhe, bom ou mau, para conduzir você a esse propósito. Até os desvios e erros que cometemos podem ser parte do plano, porque Ele tem a habilidade de redimir tudo. Quando caminhamos na sua vontade, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, e aquilo que parecia caos se transforma em uma obra-prima. E o mais belo dessa promessa é que Deus não apenas tem o poder para fazer isso, mas também o amor. A sua soberania e a sua bondade trabalham juntas. Ele não é um Deus distante que apenas observa de longe. É um Pai amoroso que se envolve em cada detalhe da sua vida. A intenção dele não é castigar você, nem fazê-lo sofrer sem sentido. Tudo o que ele permite tem um propósito de bem, mesmo que você não veja agora. Você pode confiar no seu caráter, porque ele não comete erros. Por isso, quando enfrentar uma prova, em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Tente perguntar: Senhor, o que queres me ensinar? Como vais usar isso para o meu bem? A oração e a gratidão são ferramentas poderosas para mudar a nossa perspectiva. Não se trata de negar a dor, mas de reconhecer que Deus está presente em meio a ela. Quando você faz isso, começa a perceber como o que parecia perda pode se transformar em uma bênção disfarçada. Pense nos momentos difíceis que você já superou. Quantas vezes, depois de atravessá-los, você encontrou força, sabedoria ou uma nova oportunidade que não teria de outra forma? Romanos 8 é uma promessa viva. Deus está agindo em seu favor, mesmo quando você não sente. Ele está orquestrando cada detalhe para conduzir você ao propósito que desenhou para a sua vida. Hoje, eu te convido a lembrar dessa verdade. Não há nada que Deus não possa redimir. Confie que Ele está usando até mesmo as situações mais difíceis para construir algo belo em sua história. Não desista.
O plano dele é perfeito, e quando chegar o tempo certo, você verá como tudo o que hoje dói terá um propósito glorioso. Número 9. Isaías 41, versículo 10. Não temas, encontre força na sua presença. O medo é uma das emoções mais humanas que existem. Ele nos afeta a todos, em diferentes momentos e de diferentes formas. Pode ser o medo do que está por vir, de perder alguém que amamos, de não ter o suficiente ou até de falhar. Mas Deus, em Isaías, nos dá uma promessa que tem o poder de quebrar qualquer corrente de temor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são apenas para serem lidas, mas para serem cridas, vividas e guardadas no coração. O medo se torna uma barreira quando permitimos que ele domine nossos pensamentos e decisões. Pense naquelas vezes em que a sua mente esteve cheia de "e se?" E se eu não conseguir aquele emprego? E se a minha família se desestruturar? E se eu nunca sair dessa situação? O medo nos faz imaginar os piores cenários e nos paralisa. E é normal senti-lo. Não se culpe por isso. Mas o problema começa quando deixamos que esse medo defina a nossa vida. Porque o medo não apenas nos impede de avançar, mas também nos rouba a paz. Nos leva a decisões precipitadas e muitas vezes nos afasta do que Deus deseja realizar em nós. Deus entende a nossa natureza e sabe o quanto podemos ser frágeis diante da incerteza. Por isso, a sua primeira instrução é: não temas. Mas veja o que vem em seguida. Não é apenas uma ordem, é uma promessa. Porque eu sou contigo. Você não está enfrentando seus medos sozinho e isso muda tudo. Ele não está apenas observando de longe para ver se você vai conseguir vencer. Ele está com você, caminhando ao seu lado, sustentando-o nos momentos mais difíceis. A sua presença não elimina os desafios, mas elimina a sensação de estar desamparado. O medo nos diz que não somos fortes o bastante, mas Deus responde: eu sou o teu Deus que te fortalece. Você não precisa ter força suficiente, porque Ele a dará. E não é uma força que vem e vai, é constante. Deus não se cansa de sustentar você. Ele não é como nós, que muitas vezes nos esgotamos emocionalmente. Ele promete: sempre te ajudarei, sempre te sustentarei. Essa é a segurança que podemos ter, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Quando enfrentamos o medo com essa verdade, algo poderoso acontece. Deixamos de nos concentrar no problema e passamos a nos concentrar em Deus. Não se trata de negar o medo, mas de confrontá-lo com fé. É dizer: sim, eu tenho medo, mas a minha confiança em Deus é maior que esse medo. É uma mudança de perspectiva. O temor quer que você acredite que está sozinho e que não há saída, mas Deus lembra que, com a sua mão te sustentando, nenhum desafio é grande demais. A chave é manter esse versículo no coração. Memorize-o. Declare-o em voz alta quando sentir que o medo o envolve. Repita: não temas, porque Ele está comigo. A palavra de Deus tem poder, e quando a proclamamos, esse poder começa a se manifestar. Também é fundamental levar nossos medos em oração. Conte a Deus exatamente o que o assusta. Você não precisa esconder nem minimizar. Ele já sabe, mas deseja que você o convide a entrar nessa situação. Hoje, eu te encorajo a dar um passo prático. Identifique um desses medos que tem te paralisado e entregue-o a Deus. Diga: Senhor, eu não sei como lidar com isso, mas confio que Tu me sustentarás. Transforme isso em uma prática diária. Cada vez que o medo voltar, lembre-se dessa promessa, porque a verdade é esta: não importa quão grande seja o seu medo, Deus é maior. A sua mão está estendida e quando você decide se agarrar a ela, descobre que pode caminhar mesmo em meio à tempestade. Não temas, porque Ele está contigo. Número 10.
Isaías 40, versículo 31. Erguer-se como águias, renovados na espera. A vida pode ser exaustiva, não é verdade? Há dias em que sentimos que não conseguimos mais, como se cada passo fosse um esforço imenso. Talvez hoje você esteja nesse ponto se perguntando como vai continuar. Mas Isaías nos traz uma promessa que tem o poder de nos levantar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa não é uma promessa qualquer. É a declaração de que, quando você confia e espera em Deus, Ele renova suas forças, mesmo quando você está no seu ponto mais baixo. Esperar em Deus não é ficar sentado sem fazer nada. É uma espera ativa, cheia de fé, oração e busca. É confiar que, mesmo que não vejamos resultados imediatos, Deus está agindo. Muitas vezes pensamos que esperar significa apenas ficar parado, mas não é isso. A espera em Deus implica estar pronto para obedecer, crescer em caráter e continuar servindo mesmo sem entender o processo. Durante essa espera, Deus trabalha em nós, nos molda e fortalece a nossa fé. Porque a fé não se desenvolve no conforto, mas nesses momentos de incerteza em que aprendemos a depender totalmente dele. A paciência é uma virtude com a qual muitos de nós lutamos para desenvolver. Queremos respostas rápidas, queremos ver resultados agora, mas a verdade é que o tempo de Deus nem sempre se alinha com o nosso. E isso é bom. A impaciência pode nos levar a decisões erradas, mas a espera nos ensina a confiar no processo. É nesses momentos de espera que Deus nos amadurece espiritualmente. Ele nos mostra que não se trata da nossa velocidade, mas do seu tempo perfeito. Aprender a esperar é aprender a confiar. Deus nos promete que quando esperamos nele, subiremos com asas como águias. Por que essa metáfora? Porque as águias não fogem das tempestades, elas as enfrentam, elas aproveitam os ventos fortes para se elevar acima da tormenta. E é exatamente isso que Deus quer que façamos. Ele não promete que não haverá tempestades, mas promete nos dar forças para voar acima delas. Quando as nossas forças se esgotam, o poder dele entra em ação. Ele nos levanta, nos sustenta e nos leva a alturas que jamais imaginamos. Ele também diz que correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos. Isso simboliza uma vida de perseverança. Não é que nunca experimentaremos cansaço, mas que Deus nos dará a energia para continuar quando a nossa força natural chegar ao limite. Muitas vezes, o cansaço não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Mas Deus promete renovar todo o nosso ser. Ele nos dá o fôlego necessário para seguir correndo essa corrida da fé, mesmo quando o caminho é longo e difícil. A bênção de esperar em Deus é que isso não apenas nos fortalece para superar os desafios atuais, mas também nos prepara para o que ainda está por vir. Cada vez que Ele renova as nossas forças, está nos capacitando para enfrentar provas maiores. Aquilo que hoje parece impossível, amanhã fará parte do nosso testemunho. Porque Deus não nos dá apenas forças para resistir, mas para vencer. Então, se hoje você se sente fraco, se perdeu a motivação ou se sente prestes a desistir, pare um momento, reflita nessa promessa. Diga a Deus: Senhor, renova as minhas forças. Ajuda-me a esperar em Ti. Não importa o quanto você esteja cansado, a força dele é suficiente. Confie que no tempo certo você se levantará como a águia e voará acima dos seus problemas. Transforme isso em um hábito. Não desista quando não vir resultados imediatos. Ore, sirva, adore e espere, porque Deus não falha, e quando você menos esperar, sentirá esse impulso renovado, essa energia que não vem de você, mas do alto. Ele sempre cumpre o que promete, e quando você depende dele, caminhará sem se fatigar e correrá sem se cansar.
Não pare, a sua renovação já vem. Número 11, Salmo 27, versículo 14. Espere com coragem, confiando no tempo perfeito de Deus. Esperar em Deus não é fácil. Na verdade, pode ser uma das coisas mais difíceis para nós, porque queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas o Salmo nos lembra algo crucial. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse versículo não apenas nos pede para esperar, mas para fazê-lo com coragem e com o coração fortalecido. Não é uma espera passiva, mas uma espera que envolve fé ativa, onde cada dia é uma oportunidade de confiar e crescer. Há uma grande diferença entre paciência e passividade. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados, esperando que tudo mude sem fazer nada. A espera bíblica é um ato de fé prática. É buscar a Deus em oração, ler a sua palavra e se preparar enquanto a resposta dele não chega. É continuar servindo, ajudando os outros e sendo obedientes, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É nesse processo que Deus molda o nosso caráter e nos dá a paciência necessária para enfrentar cada desafio. O versículo também diz: anima-te e fortaleça-se o teu coração. Por que precisamos nos esforçar? Porque a espera pode ser cansativa. Existem momentos em que parece que já oramos o suficiente, que já fomos pacientes por tempo demais e somos tentados a desistir. Mas é aí que entra o esforço espiritual. É um esforço que não depende apenas das nossas forças humanas, mas da nossa total dependência de Deus. E parte desse esforço envolve encorajar a nós mesmos e também aos outros. Às vezes, uma palavra de incentivo de alguém que já passou por algo semelhante pode renovar as nossas forças. Por isso é tão importante estar cercado por uma comunidade de fé, porque a espera se torna mais leve quando não estamos sozinhos. A coragem para esperar vem de uma verdade inabalável: Deus não falha. Quando lembramos de todas as vezes em que Ele interveio em nossas vidas, quando olhamos para trás e vemos como nos tirou de situações difíceis, o nosso coração se enche de esperança. A mesma fidelidade que Deus mostrou no passado é a que nos garante que Ele cumprirá suas promessas no presente e no futuro. Não estamos esperando em vão. Estamos esperando em um Deus que tem um histórico perfeito de fidelidade. E enquanto esperamos, Deus nos dá uma paz que excede todo entendimento. Essa paz não depende de que tudo dê certo imediatamente, mas de saber que estamos nas mãos certas. É uma paz que protege o nosso coração do desânimo, que nos permite descansar mesmo quando não vemos a solução. Mas essa paz só é encontrada quando mantemos um relacionamento íntimo com o Senhor. É difícil ter paz se estamos afastados dele. Por isso, nos tempos de espera, é fundamental buscá-lo mais do que nunca. A espera em Deus é uma oportunidade de crescimento espiritual. Não é um fardo pesado, mas um processo de formação. É um tempo em que Deus trabalha em nós tanto quanto trabalha nas nossas circunstâncias. E quando finalmente vemos a resposta, percebemos que o processo valeu a pena. Porque não apenas recebemos o que esperávamos, mas também saímos fortalecidos, com uma fé mais madura. Hoje, eu te convido a transformar a espera em Deus em uma experiência ativa. Dedique tempo à oração diária, mas também tome atitudes concretas que reflitam a sua confiança nele. Talvez isso signifique servir na sua comunidade, ajudar alguém que precisa ou simplesmente repetir em sua mente e no seu coração a promessa: espera no Senhor. Escreva um diário para registrar suas orações e as respostas que forem chegando. Isso ajudará você a lembrar que Deus responde, mesmo que às vezes de maneiras inesperadas. Portanto, não desista. Se hoje você se sente cansado, esforce-se um pouco mais. Se o seu coração está desanimado, anime-o com as promessas de Deus. Porque a espera não é o fim, é apenas o processo rumo à vitória que Deus já preparou para você. Número 12.
Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho. Deixe que ele faça a sua obra. Há momentos na vida em que queremos ter tudo sob controle. Nos apegamos aos nossos planos, às nossas decisões e acreditamos que, se nos esforçarmos o suficiente, tudo sairá como esperamos. Mas o Salmo nos revela uma verdade poderosa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não diz, faça tudo sozinho e depois peça ajuda a Deus, mas começa com a rendição. Entregar o nosso caminho significa reconhecer que há alguém mais sábio nos guiando, e quando fazemos isso, ele age de formas que superam a nossa compreensão. Confiar o nosso caminho a Deus é mais do que uma oração rápida ou um simples desejo. É um ato profundo de fé, uma declaração de que confiamos na sua soberania. Mas o que isso significa de fato? Significa reconhecer que Deus vê o que nós não conseguimos ver, que Ele conhece o fim desde o princípio e que os seus planos são sempre melhores, mesmo quando não os entendemos. Em nossa natureza humana, tendemos a ser autossuficientes. Pensamos, eu consigo lidar com isso. Se eu não fizer, ninguém fará. Mas quando soltamos esse orgulho e admitimos que não temos todas as respostas, Deus começa a nos dirigir. Confiar em Deus não é fácil, especialmente quando não vemos resultados imediatos. Talvez você esteja em meio a uma situação complicada, esperando uma resposta, e sinta que nada está acontecendo. Mas confiar em Deus significa continuar caminhando, mesmo quando tudo parece incerto. É dizer, Senhor, não entendo o que estás fazendo, mas sei que estás agindo. É aprender a andar pela fé, não pelo que vemos, mas pela certeza de que Ele está no controle. A verdadeira confiança não se baseia em nossas emoções, mas na convicção de que Deus não falha. E aqui está a parte emocionante. E Ele fará. Não diz, mas talvez fará, ou se você for bom o suficiente, fará. É uma promessa segura. Quando entregamos os nossos planos, Deus se move, mas atenção, a ação dele nem sempre coincide com o nosso tempo ou com os nossos métodos. Às vezes queremos respostas rápidas e soluções imediatas, mas Deus trabalha em processos. Não se trata apenas de nos dar o que queremos, mas de formar o nosso caráter, ensinar-nos paciência e preparar-nos para receber a sua bênção no momento perfeito. Quando finalmente deixamos que Deus assuma o controle, experimentamos uma paz que não pode ser descrita. A ansiedade de ter que resolver tudo desaparece porque entendemos que não carregamos o peso sozinhos. Já não se trata das nossas forças limitadas, mas do seu poder ilimitado. E isso muda tudo. Você deixa de se preocupar tanto com o como e o quando, porque sabe que se Deus está cuidando, o resultado será perfeito. Pense por um momento, quantas vezes você tentou forçar algo que não estava no plano de Deus? Talvez tenha insistido em um trabalho que não era para você ou em um relacionamento que terminou em dor. Mas, ao olhar para trás, percebe que Deus sabia o que estava fazendo. A sua fidelidade é constante, mesmo quando não entendemos o processo. Por isso, quando rendemos as nossas decisões a Ele, nos libertamos do peso de ter que acertar sempre e simplesmente confiamos que a sua vontade se cumprirá. Hoje, eu te encorajo a pegar uma folha de papel e escrever aqueles planos ou decisões que estão tirando a sua paz. Depois, apresente-os em oração. Diga, Senhor, eu entrego isso a Ti. Confio que farás o que é melhor e não pare por aí. Continue confiando a cada dia. Faça da oração um hábito constante e alimente a sua fé com a sua palavra. Lembre-se, você não foi chamado para carregar o fardo sozinho. Deus te convida a soltá-lo, a confiar nele e a ver como ele age. Porque quando entregamos os nossos caminhos, experimentamos o poder da sua intervenção. Então, não tenha medo de soltar o controle. Entregue, confie e veja como Ele fará a sua obra na sua vida. Número 13.
Mateus 6, versículo 33. Buscando primeiro a Deus, quando o reino é a nossa prioridade. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra a buscar mais. Mais dinheiro, mais segurança, mais coisas. Mas Jesus nos dá um conselho radical em Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo para ignorarmos as nossas necessidades, mas para ordenarmos as nossas prioridades. Quando colocamos Deus no centro, todo o resto se organiza. É uma promessa, e como toda promessa divina, é fiel e segura. Mas o que realmente significa buscar o reino de Deus? Não é apenas frequentar a igreja ou fazer uma oração rápida pela manhã. Trata-se de viver sob a sua vontade, permitindo que Ele seja o rei de cada área da nossa vida. Significa nos perguntarmos, antes de tomar decisões, isto honra a Deus? Em nossos relacionamentos, no trabalho, nos momentos difíceis, buscamos refletir o caráter de Cristo. Não é apenas cumprir regras, mas adotar um estilo de vida em que cada ação aponta para algo maior. O seu propósito eterno. Buscar a sua justiça também implica assumir valores divinos no nosso dia a dia. Não basta dizer que acreditamos em Deus se nossas ações não demonstram isso. A justiça de Deus se vê na honestidade com que administramos nossas finanças, na compaixão que mostramos para com os outros, na integridade com que enfrentamos situações difíceis. Quando vivemos segundo a sua justiça, o nosso ambiente se transforma, porque estamos semeando paz, amor e verdade em tudo o que fazemos. E esse tipo de vida gera consequências. Deus intervém, a sua provisão se torna evidente. É fácil se preocupar com o material, não é? Perguntamo-nos se teremos o suficiente para amanhã, se conseguiremos pagar as contas, se nossos filhos terão um futuro seguro. Mas Jesus nos promete algo incrível. Se fizermos do reino a nossa prioridade, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Deus não nos chama para a preguiça, nem para deixar de trabalhar. Ao contrário, Ele nos chama a confiar enquanto fazemos a nossa parte. Ele é um Pai amoroso que sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Não precisamos viver em constante ansiedade pelo material, porque Ele está atento a cada detalhe. Quando entendemos essa promessa, algo muda dentro de nós. Deixamos de estar obcecados em acumular e começamos a viver em liberdade. Soltamos a ansiedade porque confiamos que Deus proverá, e isso nos permite direcionar nossas energias para o que realmente importa, o eterno. Passamos a investir tempo no que transcende, naquilo que tem valor eterno. E, de repente, aquilo que antes nos preocupava deixa de ter tanto poder sobre nós. Essa liberdade nos permite ser generosos, porque sabemos que Deus nos sustenta. Já não acumulamos por medo, mas compartilhamos com os outros, sabendo que tudo o que temos vem da sua mão. Também nos permite ser constantes na oração e no serviço, porque entendemos que cada pequeno ato de fé contribui para o propósito do reino. Hoje eu te convido a fazer um pequeno exercício. Revise em que você está investindo o seu tempo e os seus recursos. Eles estão alinhados com o propósito de Deus? Se não, é hora de fazer ajustes. Não é fácil mudar o foco, mas quando fazemos isso, a paz e a provisão de Deus se tornam evidentes. Dedique mais tempo à oração, ao estudo da palavra e a servir aos outros. Pratique a generosidade. Essas são expressões tangíveis de uma vida que busca primeiro o reino. Jesus não disse isso como uma sugestão, mas como um princípio de vida. E o mais belo é que essa promessa não falha. Se hoje você está preocupado com o material, lembre-se, quando Deus é a sua prioridade, Ele cuida do resto. Então solte esse peso, confie que Ele suprirá cada necessidade e coloque o seu coração onde realmente importa,